Olá, me chamo Mônica. Estou aqui para te ajudar nos trabalhos que você faz. Olá, hoje nós vamos dar continuidade à série Como Normalizar Trabalhos Acadêmicos, parte 2, utilizando aí como fonte as normas da ABNT, Associação Brasileira de Normas Técnicas. Hoje nós vamos falar da norma de citações, que é a ABNT 10520 de 2002. Bem, nós podemos começar pela definição. O que é uma citação? Citação é uma menção de uma informação retirada de outra fonte. Isso segundo a definição da própria ABNT. Uma informação importante quando a gente fala de citação é que todas as citações do texto, elas devem ser referenciadas no final do trabalho, assim como toda referência presente no trabalho deve ter sido citada no texto. Então, isso é uma coisa que todo professor, todo orientador vai observar no seu trabalho. Se todas as suas citações estão referenciadas no final do trabalho e se todas as suas referências estão citadas no seu texto. A norma de citação, ela gera muita dúvida na hora da utilização, porque ela possui muitos detalhes, né? Cada regra tem ali um detalhe. Então, acaba gerando muitas dúvidas. Agora, quando fazer uma citação? Quando é ideal que você utilize uma citação no seu trabalho? É ideal que você utilize quando você tiver a intenção de fundamentar ideias ou quando você tiver a intenção também de comparar pontos de vista. E uma vez que você decida por utilizar a citação no seu trabalho, o que é altamente recomendado, né? Você utilizar autores relevantes dentro do seu campo de pesquisa para fundamentar a sua ideia ou para comparar pontos de vista. Então, quando você decidir por utilizar uma citação no seu trabalho, é muito importante que você use, né, na verdade, essa informação de uma maneira ética, que quando a gente fala de ética é no sentido de evitar o plágio, né? Então, uma maneira bem simples de você decidir, né, de você visualizar a necessidade de fazer uma citação no seu trabalho, de dizer a fonte de onde você tirou aquela informação, é fazendo a seguinte pergunta. Eu estou utilizando as minhas próprias palavras no texto? Se você estiver utilizando suas próprias palavras, a ideia foi sua? Se a ideia foi sua, beleza, não é plágio. Se a ideia não foi sua, então você deverá citar o autor corretamente, utilizando o tipo de citação indicado. Aí você se pergunta, se eu estou utilizando as minhas próprias palavras no trabalho, se eu não estou utilizando, você explicitou que é uma citação, se você indicou no seu trabalho que é uma citação, então não é plágio. Se você não indicou, então você deverá citar corretamente o autor, né, da fonte que você pesquisou. Então, o que vocês precisam ter em mente, sempre que forem citar, é essa questão de evitar o plágio. Usar ideias de outro autor e não citar é plágio e é crime, né? Então, a gente precisa ter essa consciência quando nós formos utilizar a informação de outro tipo de fonte. Quanto à estrutura da citação, a estrutura da citação é no sistema autor-data, ela pode vir citada no texto, por exemplo, segundo Landucci, que é o meu sobrenome, né? Segundo Landucci, aí você vai fazer aqui uma citação e vai colocar entre parênteses o ano e a página, da onde você tirou aquele trecho do texto, onde o Landucci é o autor, né? Sempre vocês vão citar o último sobrenome do autor, e o 2016 é a data, por isso que o sistema se chama autor-data. E a página. Aí você pode citar no texto ou entre parênteses. Você pode incluir lá o trecho que você vai utilizar e no final você colocar a citação entre parênteses. Aí quando você coloca a citação entre parênteses, você vai utilizar a caixa alta. Se vocês observarem, tem aqui a diferença. Quando a citação ela é no texto,
O landuíte vai vir só com a primeira letra, né, maiúscula. E se a citação ela é entre parênteses, ela é no final normalmente do texto, o landuíte ele tem que vir em caixa alta, seguido da data e da página, sendo que a paginação, a indicação de página, ela é opcional para a citação indireta. Então, se você fez uma citação igual a que está no texto, você incluiu lá no seu trabalho um trecho do livro exatamente como está escrito no livro, então, nesse caso, que é uma citação direta, você deverá citar a página. Se é uma citação indireta onde você incluiu, né, parafraseou, incluiu ali as suas palavras, você não precisa citar a página, é opcional. Ainda falando da estrutura da citação, se a sua citação ela tem até 3 autores, se for a citação, se você for optar por utilizar a citação no texto, você vai citar todos os autores. Citar o nome de todos, se for até 3, né? Ou se a sua citação ela for entre parênteses, você também vai citar todos os autores, mas colocando entre parênteses e em caixa alta o sobrenome deles, separados por ponto e vírgula, seguido da data, que é o ano. Se a sua citação ela tiver mais de 3 autores, se ela for uma citação no texto, você vai colocar segundo Landuit et al., que o et al. Ele significa e outros, né? Então, você está falando ali que é Landuit e outros autores. Então, se você for citar no texto, você vai poder utilizar o et al. E citar o nome, citando, né, o nome do primeiro autor, seguido da expressão et al. Em itálico. Então, a tipografia que você vai utilizar para et al. É itálico. Lembre-se sempre disso. Seguido do ano. Ou, se for a citação entre parênteses, você vai utilizar da mesma maneira o et al. Como eu já falei, o et al. Significa e outros, então, ao utilizar a expressão, vocês precisam se atentar para a concordância verbal. Então, por significar e outros, a palavra outros, ela está no plural. Então, a palavra que vai vir seguida do termo et al., ele precisa estar concordando, no caso, né, com o plural. E a ABNT, a atualização da norma 6023, que é a norma de referências bibliográficas, ela também permite que você cite todos os autores. Então, se tiver mais de 3 autores, você também tem a possibilidade, a liberdade de citar todos. Eu prefiro abreviar, incluindo o et al. E falando agora dos tipos de citação, nós temos a citação direta, que nada mais é do que o Ctrl+C e Ctrl+V, é o que nós fazíamos muito no tempo de escola, mesmo que inconscientemente, né? Não sabendo que era um plágio, mas a citação direta ela é um Ctrl+C e Ctrl+V, que é a transcrição integral do trecho que você retirou da sua fonte de pesquisa. Temos a citação indireta, que é o texto, seu próprio texto, baseado em outra fonte. No caso, quando a gente utiliza a paráfrase, normalmente, você vai colocar a ideia de outro autor, mas vai escrever ela com as suas próprias palavras. Com as suas palavras, no caso. E temos a citação de citação, que é uma citação de texto em que você não teve acesso à fonte original. Normalmente, o texto que você consultou, ele já estava fazendo uma citação e você quer incluir essa citação do texto que você consultou no seu trabalho. Então, isso é uma citação de citação. E ela pode ser direta ou indireta. Nós vamos falar agora de cada uma. A citação direta, como nós já falamos anteriormente, ela é a transcrição integral do trecho da fonte que você pesquisou. Ela obrigatoriamente vocês precisam indicar a página da onde você retirou o trecho, porque você está fazendo a cópia, então é ideal que é obrigatório que você indique a página e que faça um destaque no texto. Sendo que esse destaque, se for uma citação de até 3 linhas, vocês vão utilizar as aspas duplas, conforme o exemplo aqui, ó. Vocês observam que ele citou, colocou a página e colocou exatamente como ele tirou
do texto que ele consultou. Então, está entre aspas, até 3 linhas. Então, sempre que a citação tiver até 3 linhas, a citação direta, vocês vão utilizar as aspas duplas como destaque no texto, como opção de destaque para o texto, né? E quando a citação direta ela tem tem 4 ou mais linhas, vocês vão diferenciar essa citação no texto utilizando o recuo de 4 centímetros à esquerda, a fonte no tamanho 10, no caso, como a ABNT da estrutura do trabalho acadêmico, ela indica a fonte 12 para todo o texto, então você vai utilizar uma fonte menor para citações de 4 linhas ou mais. Então, aqui a gente indica a fonte 10. E o espaçamento é simples. A ABNT de estrutura do trabalho acadêmico, ela indica o espaçamento de 1,5 entre linhas, porém, para a citação, vocês utilizam o espaço simples, conforme o modelo aqui. Se vocês observarem, a fonte está menor do que a do texto. E aqui nós temos o espaçamento de 4 centímetros à esquerda, o texto justificado. A citação, ela foi colocada entre parênteses nessa opção aqui. Vocês observaram, Derwin e Nila, 1986, Apud, Ferreira. Ferreira, 1995, página 3. Então, aqui nesse exemplo, a citação foi colocada entre parênteses no final. Normalmente, quando a pessoa ela opta por utilizar na citação, opta não, né? Quando ela faz a citação de mais de 4 linhas, ela costuma colocar no final mesmo do trecho a citação da fonte. E o espaçamento simples, se vocês observarem aqui no texto, ele tem o espaçamento de 1,5 e na citação tem um espaçamento simples. Ainda falando dos tipos de citação, a citação indireta, como nós já falamos, é a transcrição das ideias com as suas próprias palavras, porém a ideia central do seu texto ela veio de outra fonte. É um texto próprio, conforme a gente já salientou, texto próprio e transcrição das ideias de outro autor. Então, na citação indireta aqui, nós podemos observar nesse exemplo, conforme Batista e Cunha, 2007, não tem indicação de página, porque foi um trecho que foi parafraseado. Aqui pegou-se a ideia desses autores e a autora escreveu com as próprias palavras, conforme Batista e Cunha. Dentro dos tipos de citação é a citação de um trecho citado pelo autor do texto consultado. Então, como nós já falamos, você consultou, por exemplo, um artigo, nesse artigo o autor citou outra pessoa e você vai utilizar também essa citação no seu trabalho. Quando você for fazer uma citação de citação, você vai precisar utilizar a expressão apud na hora de especificar a sua citação no texto, no seu trabalho, onde o apud ele significa citado por. E a citação de citação ela pode ser direta ou indireta. Você pode citar um trecho integral, você pode parafrasear também um trecho. Então, aqui no exemplo, tem 2 exemplos, na verdade, de citação aqui, né? Mas nesse segundo exemplo aqui, nós vemos que o autor colocou Bell, 1978, Apud, se vocês observarem o Apud, não tem nenhum destaque tipográfico, ele é escrito normalmente, sem itálico, sem negrito, sem sublinhado. Apud, Neme e Paim, e está em caixa alta porque está dentro do parênteses. 2002. Aqui, se vocês observarem, é uma citação indireta, porque não tem indicação de página, mas é uma citação de citação. Então, aqui, quando você coloca isso, o que você está querendo dizer para quem vai ler o seu trabalho? Que você leu o texto do Neme e Paim. Porque quando você lê aqui, Bell, 1978, citado por, que é o que significa o termo Apud, Neme e Paim, na obra, lá na fonte de informação que você consultou de 2002. Então, você está informando que você leu o texto, onde foi citado um trecho da obra do Bell, de 1978. Então, aqui eu resumi assim, as principais regrinhas dessa norma.
A norma possui outras regras que, se vocês ao consultarem tiverem dúvidas, vocês podem me encaminhar um e-mail. Para quem é aluno da faculdade, basta acessar o Moodle lá no fórum de dúvidas. Sala dos professores, no caso, é para os professores, e biblioteca virtual para os usuários aí, para os nossos alunos. Então, nos dois ambientes eu incluí lá, eu criei um fórum de dúvidas. Se vocês tiverem alguma dúvida em relação à utilização da norma 10.520, vocês podem incluir lá no nosso fórum, que eu vou responder o mais rápido possível. Ou também podem enviar e-mail, fica a critério de cada um. Então, agradeço a atenção e